sintonia perfeita para o seu rádio, computador e smartphone. Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia e nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 263. E aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Tudo de novo, hein, Gouveia? De novo, obrigado, parabéns. Guarulhos, hein, Gouveia? Bom dia, Luiz, que Deus te abençoe. Vai lá, Marcos. Ouvintes, eu sou Marcos Aleixo, é isso, diretamente dos estúdios novos da família Web Rádio, hein? Parabéns, boas acomodações, hein? Bacana. E desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participem conosco enviando pelo WhatsApp. O WhatsApp é 11985176385 da família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, via WhatsApp ou e-mail, pergunte, questione, opine. Estaremos aqui para lhes ouvir e, se possível, atender imediatamente. O Aleixo, Colégio Marconi, né? O Colégio Marconi, uma estrutura boa, hein? Estrutura, hein? Beleza, viu? Obrigado aí o pessoal do Colégio Marconi, né? Parabéns pela iniciativa. Desejamos que tudo dê certo, que Jesus ampare você, essa parceria com o Colégio Marconi, dê tudo certo, né? E muito boa tarde para todos os nossos ouvintes. Eu sou Nilce Pereira e hoje é um dia especial. Olha só, gente, nós estamos aqui, a rádio do Luiz Leite, nosso diretor. A rádio é nossa. A rádio é nossa. Ela está aqui no Colégio Marconi, aqui em Guarulhos. Olha isso. Que beleza, hein? E parabéns, Luiz. Parabéns para todos que contribuem aqui de alguma forma com os programas, né? Que tudo possa sair bem, que nós possamos trazer boas ideias, né? Boas palavras para todos os ouvintes. E é isso, Luiz, você é bastante esforçado, você bem merece esse sucesso que você está fazendo. Falei de Viu? vocês hoje também, sem vocês não tem como. Obrigado. E eu estou lembrando aqui que o nosso programa, o objetivo dele é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre a nossa caminhada aqui na Terra, né? Nós não estamos aqui de qualquer jeito, não. Nós nos perguntamos, aqui é o nosso planeta, que nós viemos, de onde que nós viemos, por que nós viemos e para onde vamos. Olha que reflexão, né? Então são interrogações que nós nos fazemos, nós vamos nos descobrindo e vamos nos questionando o que eu estou fazendo aqui. Certo, isso né? mesmo, verdade. E a resposta vem, né? Você está aqui porque você faz parte do projeto de Deus. Olha que lindo. Que coisa linda, né? Você é um instrumento dele. Então, e hoje nós vamos falar nossa casa mental e nossa saúde dentro do espiritismo. Importante, hein? Casa mental, saúde. Saúde mental, né? Vai lá, Ale, tá aí. Então, eu sou Altair Pasto, desejo uma boa tarde a todos, vocês ouvintes da família Web Rádio.
Parabenizando também a Luiz Leite pelo novo espaço, parabenizando o Colégio Marcondes, desejando a todos uma boa sorte e que tudo continue numa belíssima caminhada no progresso de todos nós. E assim, junto com os amigos Luiz Leite, Luiz Gouveia, Marcos Aleixo, Nilson Pereira, comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante toda a programação e também das comemorações deste livro que nos ilumina com os encantos das colocações de Jesus de Nazaré e comentado pelos Espíritos de Luz, que está fazendo 160 anos de sua primeira edição, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E Ataíde, nós vamos ter aqui um programa especial, Jesus de Nazaré. Esse mês de dezembro é comemorado o nascimento, né? Embora não seja essa data, né? Mas para todo mundo, a data de nascimento é comemorada 25 de dezembro. E 25 de dezembro nós vamos, então, como nós estamos inseridos na sociedade, nós vamos fazer, né, Ataíde? Sim, um programa vamos, especial muito bom. de Natal, né? Nada mais justo, né, do que comemorar essa data belíssima, né? E agora nós vamos a uma informação, que é a informação e colaboração com os nossos compromissos sociais, não é? Isso. Porque, veja só, nós precisamos continuar mantendo a nossa consciência, que é, devemos continuar com as precauções. Quais são as precauções? Que é estar bem divulgada, né? Evitem aglomerações, se possível. Você fala, mas é difícil, às vezes, aglomeração, eu tenho que tomar metrô, eu tenho que tomar ônibus, eu tenho que ir aqui, ali. É difícil, mas procura se precaver. Às vezes no metrô eu vejo muita gente. Eu fui segunda-feira, eu precisei pegar o metrô, eu vi muita gente com máscara. Isso é bom para quem está com alguma gripe, tem algum problema. Verdade. Protege ele e protege quem está perto. É uma prevenção, né? Usar máscara, lave bem as mãos. Você sabe que as nossas mãos, a gente toca nas coisas, e nesse toque já vem um monte de companheirinho junto na mão, né? Então nós temos que lavar bem as nossas mãos, desinfetar com álcool em gel e estar sempre bem higienizado, para não ficar pegando essas doenças difíceis. E também quando você está na condução, naqueles guarda-mão lá, você fica segurando ali, né? Ali, quantas mãos passam ali, né? Verdade, então, olha, hoje nós temos difteria. Difteria é uma doença que ataca bastante os pulmões. Infecções pulmonares em gerais, né, que a gente tem aí. E hoje, graças a Deus, o nosso país já está chegando novamente ao nível de vacinação que era antes. Então, isso já está ficando bom. Devagarzinho as pessoas vão tomando consciência. Afinal de contas, a vida é bela, não é, Aleixo? É isto. E agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas de alguns ouvintes. No caso, hoje, na qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Então vamos ao questionamento de hoje, e quem irá responder será a Thaídes Bastos. A dupla ou um só? Vamos ver, né? Feita pela nossa ouvinte. Coincidência, nome da sua esposa. Aqui, né? Regina de Souza Guerra. E a pergunta que ela responde é a seguinte: estou indo em um centro espírita, perto de minha casa. Eu falei para a dirigente que achava que tinha algum tipo de mediunidade, porque às vezes ouço alguém falando comigo, vejo pessoas atravessando na minha frente, e ela me disse que precisava estudar para ter mais conhecimento sobre o assunto. Então eu pergunto, se eu não estudar, não poderei ser médium? Tem duas perguntas Vamos em lá, uma. Thaídes, vamos lá. Pois é.
Pergunta interessante, né? A mediunidade depende do estudo, né? E quando você tem a mediunidade, é importante que você estude ela mesmo para você ter um conhecimento de como lidar com a mediunidade, né? Principalmente se ela já estiver um pouco aflorada, conforme aparentemente você citou, né? E o estudo da mediunidade é importante. Quanto ao fato de se não estudar ser médio ou não ser médio, isso não é assim. Médio é de qualquer maneira, independente do estudo. Porque a mediunidade já nasce é um dom que já nasce com a pessoa, né? Então independe se a gente conhece a mediunidade, se estuda ou não, somos médios. Isso é fato, né? A diferença é que muitas vezes varia o grau de pessoas para pessoas. E quando a mediunidade vem um pouco, vamos chamar assim, de aflorada, que parece o seu caso, é mais importante ainda você estudar, tomar conhecimento para você aprender a lidar com ela. Isso é quase que indispensável, isso, né? Porque senão você fica talvez sofrendo algumas perturbações derivado dessa mediunidade não educada. Daí é importante você tomar esse conhecimento, estudar a mediunidade. Mas isso faz parte, é uma oportunidade inclusive de você conhecer mais sobre a nossa vida aqui na Terra, como nós proceder, nosso comportamento, porque a mediunidade ela traz muitos ensinamentos, né? Através daquilo que vai nos mostrando e facilidades inclusive para muitas coisas que às vezes se não é médio não tem. E então é isso. Então o dirigente do centro que orientou isso a você fez muito bem, é isso mesmo. Precisa sim estudar a mediunidade, é de uma grande importância, tá bom, Regina? E a mediunidade, muitas vezes quando nós reencarnamos, nós passamos por um preparo na espiritualidade, no setor no setor da administração das reencarnações, e nós muitas vezes assumimos esse compromisso da mediunidade. Só que quando nós chegamos aqui nós esquecemos, e aí vem os sintomas, vem essas alertas. É por isso que é importante ter esse conhecimento. Tá bom, Regina? Então é isso. Espero que você tenha entendido a minha explicação e prossiga mantendo mais informação sobre esse assunto que é muito importante, tá bom? Que Deus abençoe. Não sei se os colegas querem falar mais alguma coisa a respeito. Ainda tem muito tempo para falar de mediunidade. Eu gostaria de citar uma coisa interessante. Você sabia que na casa do Chico Xavier se reunia uma quadrilha, mas não é quadrilha de bandidagem, é quadrilha de amigos, porque eram quatro amigos. Era o delegado Ranieri, o Peixotinho, o Chico Xavier e o Valdo Vieira. Eles se reuniam e saiu muitas obras interessantes lá. O Peixotinho, para quem não sabe, ele tinha mediunidade de ectoplasma, ele saía ectoplasma do nariz, saía ectoplasma do ouvido e formava o rosto do espírito que estava se comunicando. Exato. Então, inclusive, o Ranieri, ele escreveu um livro chamado Efeitos Físicos, um negócio assim. Eu tenho esse livro. É o delegado Ranieri. E o Valdo Vieira, muito tempo, ficou do lado do Chico. Aí, o que aconteceu? Olha, agora começou a chuva. Aqui nós temos um problema de som. Mas não esquenta não. Mas dá para entender, pode ir. E o Peixotinho tinha essa facilidade de formar
os espíritos. Então ele ficava lá meio deitado e os espíritos formavam lá a figura. O Ranieri, ele era um escritor, um delegado. Um escritor que escrevia muito bem a respeito do... Tem muitas coisas. Inclusive tem um livro dele que é polêmico. Mas eu não vou citar aqui o nome do livro porque ele é polêmico até hoje, né? Eu acho que eu tenho esse livro. E quem escreveu foi o André Luiz. O Ranieri, que era o psicógrafo, e foi o André Luiz. Só que o Peixotinho e o Valdo chegou a morar lá junto com o Chico, lá no mesmo quintal lá. Então, não, por isso que eu falo que é uma quadrilha, porque eram 4 amigos que passaram anos desenvolvendo esse trabalho mediúnico. E nunca o Chico parou de estudar, nunca. Ele estudava, ele lia, ele fazia as reuniões mediúnicas, o Valdo Vieira também, mas o Valdo Vieira tinha uma ideia meia mística, era um outro pensamento. Mas eram 4 amigos que produziam trabalhos mediúnicos, né? Quem quer falar alguma coisa a respeito? A mediunidade é o que o Sotelli falou, né? Todos nós temos, é independente, né? Às vezes no centro espírita, todo mundo, né? Qualquer trabalho que a gente está fazendo no nosso dia a dia é mediunidade, né? Você pega alguém servindo água no centro espírita, escofinho d'água, é mediunidade, tudo é mediunidade, é o trabalho em ação. Só que esse caso aí é uma mediunidade ostensiva, né? Como o senhor falou, Sataída. E é de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado. Ela se preparou no mundo espiritual para ter essa mediunidade para o trabalho, só que ela é para o trabalho, né? Então, ela tem a vidência, a dupla vista, que ela vê espírito, ela sente, então é uma mediunidade mais ostensiva. E é para trabalhar, para amparar e para auxiliar. E o estudo serve para quê? Para ela saber trabalhar melhor, lidar com esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, porque o que acontece? Se você não preparar, se você não estudar, se você não ter um conhecimento, você pode se desequilibrar. Porque você vai ver espírito andando pela rua, você vai falar, o que está acontecendo comigo? No dito vulgar do povo, ele vai falar, você está doido. Só que você está enlouquecendo. E aí a pessoa ela começa a ter uma ideia que está mesmo. Mas na verdade não é um processo natural. Como ainda existe um misticismo na Terra, aquela questão do só acreditar no que é material, as pessoas não têm uma ideia clara, né? Mas o fato é que é uma mediunidade, você precisa trabalhar, estudar. Eu estava falando para os amigos aqui rapidinho agora, você vê como que é. Eu lembrei desse fato e contei para ele. Quando você se prepara, o dirigente de uma casa lá em Santa Isabel que eu vou fazer palestra, sexta-feira agora ele é num sítio centro, é numa área rural. E a estrada bonita de sítio, né? Olhando bem devagarzinho, ele passou com o carro dele do meu lado, estava adiantado sexta-feira. E ele buzinei para ele buzinou para mim, eu buzinei para ele foi embora, que ele estava lá, avisava você. Ia chegar, cheguei 6h30, está adiantado. Cheguei lá, ele falou assim para mim, ei, olhou, conversando comigo, olhou pro meu carro, falou, tem alguém lá dentro do seu carro? Não, deixa o carro, apesar que nem precisa, dentro do sítio, é um sítio, tem lugar do sítio. Aí ele falou, não, é que eu passei na estrada, ele é o dirigente principal do centro, ele tem mediunidade. Ele falou, quando precisa, ela aflora, eu vejo. Aí ele falou, quando eu passei do seu lado na estrada, tinha uma mulher no seu banco de passageiro. Eu falei, não, eu estou sozinho. Eu falei, como que ela é? Ela falou, era de morena, tinha o cabelo curto. Então é uma mediunidade, só que ele sabe lidar com isso, ele tem um preparo. Aí Não se assusta, né? minha esposa falou, será que ele não pensou que você deixou alguma mulher no caminho? A conversa dela, a indireta dela. A conversa dela. Ela já mandou essa aí. Eu falei assim, não tem como, ele sabe, conhece o espiritismo há mais de 40 anos. Então, isso é a conversa dela, a resposta dela. Já jogou a isca. Será que não largou no caminho? No meio da estrada.
Aí é um processo natural, né? Então isso aconteceu comigo agora, está fresco na memória. É um processo. Então o que eu referi? Por que eu falei isso? Porque ele se preparou, ele estuda, ele trabalha muitos anos. À medida que essa senhora aí se preparar e a dirigente intuiu ela bem para o estudo, ela vai aprender a lidar com essas situações. Ela tem o nome da esposa do Ataíde. Pois é. E tem um negócio, né? Por que você precisa trabalhar para se preparar a mente? Porque você acaba vendo espírito bom e não bom. Se era um espírito talvez não tão com feições não tão boas dentro do meu carro, ele ficou quieto. Se era um espírito de um jeito ou do outro, ele ficou na dele. Ele só falou, estava ali. Porque minutos antes eu tinha parado lá no rancho da pamonha e tomado um suco de milho. Talvez seja um espírito que estava andando para ali, estou olhando o carro, está acontecendo comigo. Se está precisando é até bom, né? Que dentro dos centros os espíritos vão trabalhar com ela ali, orientar ela. Então você vê, precisa do estudo, né? Mediunidade. Lógico. E também, Regina, uma coisa, uma pessoa pode ter várias mediunidades, isso é normal. Pelo que você narrou aí, duas que já aparentou aí é a vidência e a audiência. Quer dizer, você via e ouvia. Você via os espíritos, né? Você falou, via os espíritos e você ouvia. Então, isso quer dizer que essas duas aí, aparentemente, já está bem próximo aí de você. Aflorada. E é interessante o estudo ainda mais para você ter esse conhecimento, porque a mediunidade é uma ferramenta que Deus nos concede, abençoada, e que nós precisamos ter um bom uso dela. E para ter esse bom uso, precisamos conhecê-lo, que é o estudo. Se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala assim, dai de graça o que de graça recebestes. Esse capítulo refere-se à mediunidade. Tanto é que ela não pode ser usada com interesses materiais, interesse nenhum, tem que ser desinteressadamente, porque é uma forma de caridade. Então, tudo isso faz parte do conhecimento da mediunidade para em termos de saber usá-lo sempre para o bem, principalmente quando se trata do trabalho de cura. Agora sim, Nilson. A flor do nosso programa. Estava demorando. Então, você já fala. Na verdade, todos nós temos uma mediunidade, né? E se a gente não tem o conhecimento, a gente acaba pensando, nossa, mas eu sou médium, e começa a ficar com medo, né? De como que vai ser aquilo. E se ela não tem um respaldo da família, a família muitas vezes, ao invés de ajudar, não ajuda. Porque o médium, o que ele é? Ele é um cooperador da espiritualidade, né? Agora, o que esse médium vai fazer da mediunidade dele é uma outra questão. Porque se ele é bem conectado com a espiritualidade, aí é a questão que o André Luiz fala da importância da sintonia, né? Então, esse médium, porque a gente vê muitas vezes que algumas pessoas têm mediunidade em desequilíbrio, né? Talvez por faltas do passado, alguma coisa assim. E esse desequilíbrio, ele leva a uma catástrofe, dizer, entre aspas, ao organismo, né? Que a pessoa passa a ser taxada como desequilibrada, porque está vendo coisas, porque isso, porque aquilo. E o estudo, né? Porque nós temos que entender assim, a mediunidade não é algo do espiritismo. Não, várias religiões, desde os primórdios existe a mediunidade. Agora, nós temos que saber usar essa mediunidade para o bem ou para o mal. Então aí é o nosso conhecimento, é a nossa consciência. Muitas vezes a gente fala assim, eu sou médium, eu vou lá naquele centro lá, mas eu não sinto nada.
Eu percebo que quando eu estou falando alguma coisa, é eu que estou falando, né? Por que isso? Porque a pessoa não conhece, ela não se inteirou da necessidade de estudo, para ela bem conduzir isso. Saber que em mediunidade de psicofonia tem os Exatamente. que são intuitivos e não intuitivos. Né? Porque aquele que é o bom cristão, o bom médium, o que ele vai fazer? Ele vai ler muito a respeito, ele vai estudar, ele vai se manter com o pensamento vigilante, não é? E ele tem essa consciência de que ele é um intermediário, então ele não pode dar entrada, não pode dar vazão a entidades que não estão na mesma sintonia dele. Por isso que as casas espíritas, a maioria ou todas, têm o curso de mediunidade. Necessário, né? Necessário, mais do que necessário. Porque o espiritismo, por mais que você leia, né, Nilson? Por mais que você estude, nunca é demais. Porque sempre você vai achar uma vírgula que você não via antes, não viu. Ou sempre você vai achar alguma coisa que você não percebia antes. Porque é muito complexo. Porque, sabe, Luiz, eu estava lendo essa questão aqui que a Regina, né, fez. Então, aí eu fiquei pensando que essa atividade de cursos na casa espírita, ela não é tão antiga assim. Não é. Porque eu me lembro que quando eu era criança, então isso já faz tempo, naquele tempo não tinha muito centro espírita assim. E na rua da nossa casa tinha um centro, que era a Dona Olímpia, nunca mais me esqueci. Ela e o filho. E a gente ia na evangelização, que hoje chama evangelização, né? Naquela época a gente chamava de catecismo. Catecismo no centro espírita. E os médiuns que estavam ali, naquela época não tinha cursos. Não tinha. Mas eles eram médiuns sérios, eles eram pessoas totalmente centradas ali, né? Então, tudo depende, porque muitas vezes a pessoa vai ao centro espírita, ela compra o livro A, B ou C e põe na estante, né? Ou então o professor fala, ela não alcança aquele entendimento. Então, ela vai no trabalho espírita, mas ela não está assimilando aquilo, né? Porque não adianta você só ir lá, você tem que assimilar aquele conteúdo. Porque a doutrina espírita é uma doutrina de uma discussão, né? Você fala, rebate, eu não acho isso, e não ofende nada. É simplesmente uma forma de você entender melhor aquilo que você ainda não entendeu. Eu acho que está na hora, viu? Nós temos que terminar e a Nilce vai para frente agora, viu? Número 7, né? Então é a Nilce que vai continuar. A USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais a relação homem-matéria, homem-espiritual. E agora você ouvinte pode interagir com o nosso programa. E agora vamos para o nosso próximo bloco, o segundo. Hoje nós vamos falar sobre o tema Nossa Casa Mental e Saúde. A nossa saúde. Nossa saúde. Nossa casa mental e nossa saúde. Nossa mente é como uma casa. Pode ser grandiosa ou pequenina, suja ou cuidadosamente limpa. Depende de nós. Você já observou como agimos com relação aos pensamentos que cultivamos? Em geral, não temos com a mente
o cuidado que costumamos dispensar aos ambientes em que vivemos ou trabalhamos. Quem pensaria em deixar sua casa ou escritório cheio de sujeira, acumulando lixo ou tomado por ratos e insetos? Certamente ninguém. No entanto, com a casa mental somos menos atenciosos. É que permitimos que pensamentos infelizes e maus sentimentos encontrem morada em nosso coração. E como fazemos isso? Agimos assim quando permitimos que tenham livre acesso a nossas mentes os pensamentos de revolta, inveja, ciúme, ódio. Ou quando cultivamos o desejo de vingança, rancor, infelicidade. Nesses momentos, é como se enchêssemos de sujeira a nossa mente. Uma pesada camada de pó cobre a alegria e impede que estejamos em paz. Além da angústia que traz, a mente atormentada influencia diretamente o corpo, acarretando doenças e sofrimentos desnecessários. E pior, contribui para o isolamento. Sim, porque as pessoas percebem quando não estamos bem espiritualmente. O azedume de nossas palavras, o rosto contraído, tudo faz com que os outros desejem se afastar de nós, agravando nossa infelicidade. E o que fazer para impedir que isso aconteça? A resposta foi dada por Jesus: orar e vigiar. E Kardec colocou um capítulo no livro Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Obteis e Obtereis, que nos ensina como pedirmos para obter o apoio dos bons espíritos, que são intercessores de Deus aqui na Terra. A vigilância é essencial para quem deseja a mente saudável. Nossa tarefa é observar cada pensamento que se infiltra, analisar a natureza dos sentimentos que surgem e, principalmente, obter alerta para arrancar como erva daninha tudo o que pode nos prejudicar. Dado esse primeiro passo, que é a vigilância, é importantíssimo estar atento para a segunda recomendação de Jesus, a oração. Quando identificamos dentro de nós os feios sentimentos, as más palavras, os pensamentos desequilibrados, sempre podemos recorrer à oração. A prece é um pedido de socorro que dirigimos ao Divino Pai. Quando nos sentimos frágeis para combater os pensamentos infelizes, é hora de pedir auxílio a Deus. É tempo de falar com Ele, falar a Ele sobre a fraqueza que carregamos ou a tristeza que nos abate. É o momento de pedir força moral, e o Pai dos céus nos enviará o auxílio necessário. Mas, de nossa parte, é importante não haver acomodação. É preciso trabalhar para ser merecedor da ajuda que Deus nos manda. Como fazer isso? Contrapondo a cada mau pensamento os vários antídotos que temos à nossa disposição. As boas atitudes, o sorriso, a alegria, as boas leituras. Em vez da maledicência, a boa palavra, as conversas saudáveis. No lugar da crítica ácida, optar pelo elogio ou pela observação construtiva. Se surgir um pensamento infeliz, combatê-lo com firmeza. Não se deixe escravizar. Se alguém o ofender ou fizer mal, procure perdoar, esquecer. E peça a Deus a oportunidade de ser útil a essa pessoa. Não esqueça, todo dia é excelente oportunidade para iniciar a limpeza da casa mental. Comece agora mesmo. Esse é um trecho baseado no artigo da redação Momento Espírita, né, que está disponível no CD Momento Espírita.
edição da Federação Espírita do Paraná. Olha, isso foi em 2023, 30 de março. É interessante, né? E aí, casa mental, pensamento, o que vocês têm a declarar? Olha, é um texto bem fácil para criação, né? E aqui ele está dando assim, o roteiro, né? Porque nós ainda precisamos de roteiro, incrível que pareça, nós precisamos. Porque aqui ele fala que nós temos mais facilidade para cultivar os pensamentos ruins do que os bons, né? Porque à medida que eu sintonizo a minha TV e ouço programas que só trazem coisas pesadas, eu tô engolindo aquilo, estou incutindo aquilo, não é? E aí, se de repente alguém vem com aquela mesma conversa relacionada àquele assunto que eu estou vendo, ou a facilidade para a gente entrar naquela sintonia é muito fácil. E aí, daquela palavrinha, nós já escrevemos um dicionário, né? E toda aquela energia, ela vai ficar, né? A gente sabe disso. Então, o que ele está orientando aqui? O orai e vigiai, o vigiai e orai, né? E quando nós estivermos assim, em decadência, para baixo, tem que pedir socorro para Deus, né? Fazer a oração, ler um trecho saudável, colocar uma música bem bacana, que nem aquela que quando nós entramos lá no Mariana Group ontem, estava, que por sinal é uma música que eu coloco na minha casa também, Luiz. Tava bem legal. Então tudo isso vai dissipando aquela... Por isso que fala aqui, a sujeira mental, porque a gente olha a casa que está suja, tem uma poeirinha aqui, tem uma poeirinha ali, a gente já se irrita, já levanta, já vai, né? Mas a nossa cabeça, o nosso pensamento, ele não para. E parece que, infelizmente, é assim. A gente vê que conversas desnecessárias e pesadas, parece que as pessoas ficam alimentando aquilo, né? E assim, o nosso pensamento, ele trabalha 24 horas, enquanto nós estamos dormindo, tudo, né? Por isso que tem eu não sei onde eu li, uma conversa do Divaldo Franco, né? Que ele fala que a Jonas de Ângeles fala que, porque ele foi, acho que no plano espiritual, né? Que ele viu lá, o silêncio é uma prece. E a espiritualidade pediu para ele fazer silêncio. Ele estava quieto, todo mundo quieto. Então, o que está dizendo isso? Você pode estar quieto, mas você pode estar conversando mentalmente. Seu pensamento, ele pode estar, né? E você esteja na casa espírita, esteja assistindo a palestra, ou esteja na rua, não importa o lugar. Nós somos donos do nosso pensamento. A verdade é essa, somos nós que coordenamos, a gente não pode se largar, não é? E é bem isso o que esse texto aqui está falando, né? Ele está dando ênfase aqui ao pedir e obtereis, mas não é só pedir, a gente tem que obter, e para obter o trabalho é mais longo, não é? É obter. E se a pessoa ler esse capítulo todo, vai encontrar um roteirinho muito interessante sobre... Inclusive, eu vou fazer uma palestra na quinta-feira e eu vou aproveitar, sim, esse texto. Muito, muito rico. Muito bom. Eu achei muito legal esse título aqui da Casa Mental. Isso é muito profundo, sabe? Quando se fala de casa mental, principalmente quando está aqui, já está praticamente interpretado
É interpretado aqui. Isso aqui dá uns 10 seminários aqui. É muito profundo isso aqui. Por que é profundo? Porque é a nossa casa mental. Todo o nosso comportamento, nosso pensamento, nossas vibrações, tudo vai para nós, é da nossa casa mental. Nossa vibração é da casa mental. Como fala no próprio texto, tem que manter limpa, higienizada. Higienizada do quê? De pensamentos negativos. E tudo que é pensamento negativo, ela suja a nossa casa mental. Um exemplo, as obsessões começam na onde? Na nossa casa mental. Exatamente. Se eu começo a alimentar um pensamento obsessivo, se eu faço isso, já estou sintonizando com algo da mesma vibração, do mesmo nível. Já estou trazendo uma energia, muitas vezes pesada, para a minha casa mental. Já pensou se eu faço isso? Aí começa, é um desastre. Então, nós precisamos aprender a administrar a nossa casa mental, a começar dos nossos pensamentos. Vigiando sempre aquilo que nós pensamos. Então, a nossa casa mental é uma prioridade que nós devemos ter, inclusive até com as nossas leituras. As nossas leituras devem ser selecionadas, devem ser umas leituras sadias, que traga sempre energia positiva que vai alimentar a nossa casa mental. Se eu vou fazer leituras pesadas, leituras muitas vezes sem sentido, fantasiosas, coisas que chamam atenção para o mundo, não para nós, então precisamos ter cuidado com isso. E o cuidado é o quê? A vigilância. O Leão Denis fala que a prioridade nossa é administrar nossos pensamentos, fiscalizar nossos pensamentos. Então, se nós aprendemos a fazer isso, fiscalizar nossos pensamentos, a nossa casa mental vai manter com certeza mais equilibrada. Então é muito interessante esse tema, eu acho muito profundo. A maior força que o Espírito é somente espiritual, né? Quando Jesus falou vigiai e orai, eu não acho que ele falou orai e vigiai, sim vigiai e orai. Porque é isso que você falou do silêncio, né, meu? Se a gente ficar... Eu não entendo também, algumas casas espíritas, uma boa parte delas, o silêncio é uma prece. É uma prece. Mas elas não se são se estudando, principalmente a casa espírita, colocar para um frequentador que não conhece essa frase, sabendo que o silêncio não é bem assim, é uma prece, o silêncio não é uma prece assim, porque no campo material o silêncio para harmonizar, mas a nossa mente está harmonizada. Então, se a gente não tiver uma mente equilibrada, uma mente sã, nós corremos o risco de, por exemplo, você tem gente que tem 30 anos, às vezes tem 20, 30, 40 anos de trabalho no espiritismo, pessoa exemplar, mas depois de 30, 40 anos não vigiou, pode ter posto tudo a perder no trabalho de 40 anos porque desequilibrou a mente espiritual. Exatamente. Seja por qualquer motivo que for. E é um trabalho para a vida. Para a vida. A pessoa às vezes, se eu pergunto assim para mim, você faz tratamento? Já terminou esse tratamento espiritual? Eu falo, estou em tratamento a encarnação toda. Essa encarnação toda. Às vezes a pessoa fala para mim, você vai tomar um passe depois da palestra? Eu falo, não, que eu já tomei aqui fazendo palestra. Os espíritos me deram um passe e vi, porque se não me controlar a mente é capaz de eu desviar a conversa aqui, porque a linha de raciocínio que eles precisam me direcionar. Por quê? É a mente. Eles vão ter que tentar ao máximo controlar a minha mente, porque eu sou um espírito imperfeito. Se não conseguir controlar minha mente e eu não procurar controlar minha mente, capaz de você direcionar a sua conversa, o tema, escambar para política, para coisas materiais, e você pode perder uma palestra, um bate-papo ali de coisas sadias, como o Sr. Luiz fala, direcionada naquilo que o Espiritismo nos passa, né? Então, e a nossa mente, hoje, o Divaldo fala muito, o Haroldo Dutra, o Raul Teixeira, os espíritos me orientando, cuide da sua mente espiritual. Porque os desequilíbrios do mundo estão ligados ao desequilíbrio da mente espiritual. Quando você não cuida da sua mente espiritual, você não desequilibra, qualquer fato da sua vida que seria irrelevante pode ser um fato fundamental para você ter posto a sua encarnação a perder.
As pessoas se desequilibram no trânsito, se desequilibram em discussão em casa, se desequilibram em reuniões sociais, em discussão. E aí, às vezes, sai briga, sai morte, sai tanta coisa no dia a dia que nós ouvimos falar. Por quê? A mente da maioria dos desencarnados é desequilibrada. Ele não equilibra só. E o problema maior, ele dá vazão ao desequilíbrio achando isso muito natural. A pessoa acha natural sendo desequilibrada. Ele acha natural discutindo e levar desafio para casa. Então, isso, ele não percebe que a sua está doente espiritualmente, se desequilibrou espiritualmente. Então, nós temos que cuidar do psíquico espiritual, né? Então, eu posso fazer uma pergunta nessa colocação toda. Me diz uma coisa, pode várias pessoas estar morando na mesma casa, mas estar vivendo como se estivessem em ambientes diferentes? É o que mais acontece. Sim, lógico. É o que mais acontece. Um enxerga a casa de um jeito, outro enxerga de outro enxerga de outro. Pode acontecer? É o que mais acontece. Cada um vê segundo a sua ótica de ver. E cada mente é uma mente. Então, eu vejo de uma forma, e o outro vê de outra, outro vê da outra, é assim. E é assim que acontece. Né? Não tem como ver igual. Tá, você quer ver um ponto de desequilíbrio? Você está falando, por que descama para discussão? Pelo desequilíbrio da mente. Você está dentro da casa, cada um está pensando de uma forma. E aí vocês estão falando aí, eu vou falar no campo astral. O que cada um de nós está trazendo para dentro do nosso lar sem perceber? Quais são o campo de pensamento que nós temos? Você pode estar trazendo o desequilíbrio para dentro de casa. Você pode estar através de pensamentos. Você tem vários pensamentos de revolta, de ódio, de desequilíbrio do cunho sexual, emocional. Você tem vários desequilíbrios que você pode trazer para. Por que os espíritos nos orientam? Calma, manter a mente calma. O evangelho no lar, fundamental. Por quê? Para você harmonizar o seu lar. Porque as pessoas dentro do seu lar, hoje, você tem uma. Eu percebo que você falou isso aí. Os pensamentos são antagônicos dentro do nosso lar. São antagônicos. Você fala, eu amo meu pai, eu amo meus irmãos, eu amo minha família. Mas os pensamentos são totalmente ao contrário do que das nossas palavras. Você ama porque você não cultiva bons pensamentos. Eu tenho uma outra, vocês vão falando e eu fico aqui. Inclusive nesse teto que está as 4 pessoas, vamos dizer assim, esses pensamentos geram uma energia no teto, impregnam energia ali. Uma chama de egrégora, né? Exatamente, dos nossos pensamentos. Para você ver o que causa uma energia no ambiente que nós permanecemos. Bom, aqui no texto está dizendo, a prece é um pedido de socorro que dirigimos ao Pai Divino. Quando nos sentimos frágeis, podemos recorrer à oração. Mas e se a pessoa não acha que está frágil? Na cabeça dela está tudo bem. Só que ela está aprontando pra caramba, ela está sendo destoante. Então, para essa pessoa vai ser difícil ela recorrer ao pai, porque para ela está bem, ela está certa. Ela não tem a consciência. Não tem a consciência. É um outro problema grave isso aí, né? Né? Às vezes. Por isso que saem aquelas discussões ferrenhas, né? Exatamente. Estou lembrando aqui, no Evangelho tem uma orientação lá, uma lição, não lembro agora o capítulo, que daquele pai que para os de fora ele é todo educado, sim senhor, né? E em casa ele é um carrascão. Aí fala assim, é muito querido lá fora e odiado no lar. Agora, exatamente. Esse ponto é o que mais acontece hoje em dia, senhor. Já é um desequilíbrio mental, né? Cada um esse comportamento. pensa de uma forma e cada um dentro do seu lado ali, não concordando com o que a pessoa fala. E o problema, qual que é o problema que eu acho hoje? A gente não consegue compreender o outro, tem indigência.
E aí a gente quer impor a nossa opinião. E é complicado. Às vezes, eu tenho que ir para minha esposa falar em casa, ela fala, você quer sempre impor sua opinião, você quer. E eu mando, às vezes é melhor. Por quê? É uma forma de não aceitar o que eu estou falando. E às vezes eu quero falar alguma coisa em torno, não que eu tenha razão, não, eu quero falar alguma coisa em torno do Evangelho. Só que ninguém aceita o que está em torno do Evangelho. As pessoas aceitam hoje o quê? O que as pessoas querem escutar? Sobre as leis, dizeres materiais. Então, então é melhor, às vezes, você, com a mente, tranquilizar o ambiente e menos com palavras. Bom, a conversa tá boa para todos nós, viu? O senhor não vai falar nada? Não, eu escuto. Quando eu escuto, eu aplaudo. Mentalmente, eu estou aplaudindo vocês Não, aqui. falei muito, o senhor não Olha, vai. ele sabe ouvir. É. Então, parabéns para vocês. E aí nós estamos já na derradeira, porque já é 3 horas, agora 15 horas e 10 minutos. Então, quem vai é o Aleixo, que continua. Vamos lá. A USE é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. E agora nós vamos à nossa prece, né? Porque nós já estamos caminhando para a finalização. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. E vamos agradecendo por essa tarde maravilhosa, junto aqui dos nossos amigos, nossos ouvintes, agradecendo a Deus, o nosso Pai maior, por todas essas oportunidades maravilhosas que Ele nos concede a cada instante da nossa vida. Que nós saibamos aproveitar essas oportunidades com bastante consciência, com bastante entendimento, sabendo que nós estamos aqui nesse plano como uma oportunidade de evolução. Que assim seja, graças a Deus. Eu também me despeço, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo aos amigos aqui presentes, pela companhia e pelo desempenho que tivemos aqui no programa da Família Web Rádio, agradecendo também aos ouvintes que participaram, agradecendo também aqui ao Luiz Leite, pelo seu novo ambiente aqui, muito confortável. Parabéns, que seja continuado por muito tempo, para que todos nós possamos ser felizes aqui nesse novo ambiente. Nosso Colégio Marconde, né? E isso foi muito importante, esse passo que foi concedido pela espiritualidade, com certeza, né? E assim, nós dou por encerrado hoje, da minha parte, esse programa tão abençoado por Deus, e que possamos estar aqui a semana que vem, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Muita paz. Altair, e eu agradeço vocês ouvintes, especialmente a Fátima, e lá em Mojimirim, em Fátima, o casal lá. Eu sempre esqueço, Fátima, o nome do casal. Meu Deus, eu gosto de você falar. Então, muito obrigado por vocês ouvirem nós. Eu só tenho que agradecer ao dono aqui do Colégio Marconi, porque é um ambiente realmente muito saudável. O Luiz Leite merece, porque ele tem uma força de vontade muito grande. E isso tudo é exatamente isso que nós falamos sobre a nossa casa mental. O Luiz Leite, ele tem uma casa mental focada no seu sucesso, naquilo que ele quer. Então o objetivo dele, que Deus te abençoe, viu? Que você continue sempre obtendo cada vez melhor.
Uma casa mental bem assessorada, né? Bem Graças a Deus. assessorada. Isso. Marcos Aleixo. É isso, eu também vou me despedindo, agradecendo os companheiros de trabalho, a Thaídes, a dupla, Nilson, a flor do nosso programa, Luiz Gouveia, o responsável pelo nosso programa, o articulador desse programa, Luiz Leite, o diretor da rádio, como já foi falado, muito bem estabelecido aqui no Colégio Marconi. Agradecimento por estarmos aqui, né? Use, sempre a use, né? Luiz, modal sertanejo tem? Rudinati. Ah, já tá no ritmo de férias, né? E é isso, queridos ouvintes, um imenso agradecimento a todos, que Deus e Jesus nos ilumine a todos, fiquem em paz, na paz e na luz de Jesus. E não deixando de agradecer, se lembrou bem, a equipe espiritual da USE, que tanto nos ampara e nos auxilia. Agora E eu deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento a todos os ouvintes, a equipe aqui da USE, Aleixo, Gouveia, a Thaídes e o nosso diretor ali, né? Luiz Leite, que agora está no espaço novo e que a gente só mentaliza coisas boas para esse espaço, boas energias e que tudo possa correr bem. Mas olha só, ele vai encher de meninos jovens. É isso que eu estava Então pensando. as energias que vão estar aqui nesse ambiente será uma energia tão forte de juventude, de dinamismo, que eu acho que vai sair tudo bem. Você mais do que nunca, né? Foi Vai. professor, né? Você foi professor, É né? verdade. Você mais do que nunca tem a palavra. Bom, então, Um continua. abraço para todos e até a próxima semana. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.